Marcão, quando você fala sobre sonho, que sonhos que aconteceram, que você teve, que mudaram a tua vida ou que mudaram a vida dos outros? Ou que te trouxeram alguma coisa que realmente aconteceu? Teve um que marcou bem, que foi exatamente eu tinha eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos. Uhum. Foi em 1981. Meu filho inclusive era pequeno. Eu eu tive um sonho com a morte do presidente do Egito, com a morte do Anwar Sadat. Exatamente do jeito que ele morreu. Exatamente do jeito que ele morreu. Eu estava lá na cena, inclusive eu estava ao lado dele. Foi um dos sonhos mais nítidos que eu já tive na minha vida, apesar de ter sonhos. Eu tenho sonhos que, quando eu volto do sonho, é como se eu tivesse voltado num passeio, as coisas ficam muito nítidas na minha cabeça. Alguns, inclusive, alguns não muito raros, eu consigo, inclusive, interagir neles, que é o Tem pessoal. gente que sonha muito, tem gente que quase nunca lembra nada, nunca sonha, né? Mas é Curioso isso, né? exercício isso é exercício. Tem que exercitar, por isso que eu sempre falo. Quando você acorda, coloca ou grava no celular, ou anota alguma coisa que você vai começar a lembrar dos sonhos. E isso é muito importante, hoje em dia, a gente fazer isso. Porque você sai um pouquinho dessa coisa que a gente tá aqui do tridimensional dessas coisas. Nós temos que dar importância a essas coisas, porque essas coisas, elas revelam muito pra gente, entendeu? Uhum. Bom, enfim, voltando a essa questão do sonho lá do Anwar Sadat, eu tô do lado dele. É uma parada militar, aí tá passando um jipe, os caras descem desse jipe e começam a metralhar ele. Inclusive eu me joguei em cima dele. Era engraçado porque nesse sonho eu tinha um sentimento muito, muito próximo com esse cara. Uhum. E eu acordei e eu não sabia quem era Anwar Sadat, eu sabia do nome, porque veio o nome na minha cabeça. Né? E essa mãe dos meus filhos na época, minha ex-mulher, ela falou, o Anwar Sadat é o presidente do Egito. Eu falei, pô, esse cara vai morrer. Esse cara vai morrer assim, 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 assim. Caraca. E eu trabalhava numa empresa do Grupo Votorantim, Uhum. e eu trabalhava numa sessão de vendas lá, e eu comentei com um cara que era espírita lá, enfim, o Lamana. Ele falou, cara, você pode ter tido uma premonição. E eu fiquei muito incomodado em não poder avisar o Anwar Sadat que ele ia morrer. Olha aquilo, eu fiquei com uma noia na cabeça. Falei, cara, eu preciso Imagina. Mas na época, sabe qual é o instrumento que se tinha? Telefone e telex. É. Como é que eu ia ligar pra alguma embaixada, e falar, olha, o presidente não, vai vão rir, morrer né? dessa forma? Iriam rir. Cara, ninguém ia me escutar, né? Ou sei lá o quê. Os Esse caras cara iam tá achar passando depois que eu era trote, o cara morrendo, depois ia achar que eu era um cara que tinha a ver com 19 anos de idade. Mas enfim, isso na época não tinha essa tanta teoria de conspiração. Mas enfim, 30 dias depois eu chego em casa, o único canal de comunicação que nós tínhamos era o Jornal Nacional. Cid Moreira, aquele vozeirão, morre Anwar Sadat. Vixe. A mesma cena, cara. Só que como eu Que contei loucura. isso na empresa, pra minha mulher, todo mundo falou, cara, você sonhou do jeito que o cara ia morrer mesmo e tal, enfim. Que loucura. Mas realmente foi muito louco isso. E aí na empresa tinha um outro cara que era meio ligado com essas coisas esotéricas, esses grupos aí que são mais ligados a coisas esotéricas, espiritualistas. O cara que eu contei contou pro outro, falou, olha, esse cara teve o sonho com a Anwar Sadat dessa... E aí na empresa, cara, na sessão que eu trabalhava, aquela sessão de vendas, todo mundo começou a me olhar torto, né? E aí tinha aquelas piadinhas, pô, você tem que sonhar com o número da loteria esportiva. Número não, saber quais os times que vão ganhar, porque na Da época era cena. loteria esportiva, né? Aham. Que tinha a zebrinha, lembra? Sim. Que era time contra Saía dando time. fantástico, né? Isso, exatamente. Essa era a zebrinha, exatamente, enfim. Ela falava zebra, né? E piscava o zoinho, enfim. E aí, isso foi um marco pra mim. Por que que foi um marco pra mim? Porque eu nessa época termina o gap e começam outras experiências, outros sonhos, outras coisas. Né? E depois teve um desdobramento, esse negócio, que foram anos, né? Foi um baita de um desdobramento. Eu trabalhei sempre em publicidade, atendendo destinos turísticos. Né? Não sempre, mas nos últimos, sei lá, 30 anos, sempre voltado... Sempre teve agência ou trabalhou em agência? Sempre De tive turismo. agência ou... Não, de publicidade. De publicidade, De publicidade, agência de publicidade. Atendendo clientes de turismo. Principalmente destinos turísticos, hotéis, enfim. Coisas assim ligadas a turismo. Tanto que esse negócio aí do Anwar Sadat, teve uma época que eu atendi a conta da Tunísia. Já tô pulando aí pra frente. Eu atendi a Tunísia. E
eu caí na casa de uma pessoa na Tunísia, uma pessoa famosa lá, de governo e tal, enfim. Sei. Eu chego na casa da pessoa, tem a foto do Anwar Sadat com o pai dele, dessa pessoa. Eu olhei e falei... quem é esse? Não, aquele é meu pai. Eu falei, aquele outro é o Anwar Sadat. Ah, você conhece o Anwar Sadat? Eu falei, não. Eu não conheço, mas li a autobiografia dele. Que, aliás, tem uma cena muito engraçada dessa daí da autobiografia dele. Depois desse sonho, eu entendi, não cabe aqui falar, mas enfim, eu entendi qual era a minha ligação com a Anwar Sadat. Porque uma mulher simplesmente uma vez num lugar virou pra mim e falou, olha, você tem essa ligação com o cara do nada, sem eu falar nada pro cara. Eu tinha uma ligação com esse presidente do Egito. Enfim. Ele escreveu uma autobiografia, um livro. E esse livro eu não conseguia achar. Depois eu volto no negócio lá da Tunísia, que é importante falar isso. Eu não conseguia achar. Aí um dia eu tô passando pela Avenida Paulista, antiga Livraria Cultura, não era como é hoje, né? Essa mega Muitas store, livrarias antes. que é uma mega store, né? Era uma loja menor, enfim. Eu chego lá na Livraria Cultura, no balcão, tem um vendedor, tava 2 vendedores, estavam os 2. Aí eu virei pro cara, porque quando eu tava passando, exatamente veio na minha cabeça, Marcos, entra aí na livraria que você vai achar o livro do Anwar Sadat. Como eu sempre escutei e dei vazão às coisas que eu escutei, eu falei, bom, vamos lá. A hora que eu entro, essa cena foi muito engraçada, gente. Foi As assim, intuições. Não, escuta, essa cena foi muito legal. Aí eu chego pra um dos vendedores e falo assim, você tem o livro do Anwar Sadat? E ele começou a rir, e o cara Como que fala tava... exatamente o nome dele? É Anwar El Sadat. Anwar. É com H ou é só A? A-N-W... Começa com H ou A direto? Não, anormal. Anwar Sadat. Anwar El Sadat. Com 2 Ds. D-A-T. Anwar El Sadat. Esse cara... Entrou na loja. Esse cara foi o cara que terminou com a Guerra dos 6 Dias do Egito. Ele tem uma história linda. Bom, enfim. Aí entrei na loja, falei, você tem um livro do autobiografia do Anwar Sadat? Aí ele olhou pra mim e falou, tenho. E começou a rir. E o cara do lado virou e falou, vocês combinaram, vocês são amigos. Você ligou pro cara vir buscar o livro. E eu não entendendo nada. Né? Eu não entendendo absolutamente nada. Aí ele... Aí ele virou pro cara e falou, não, eu te conheço. Eu falei, não, eu não conheço. Tô pedindo o livro do Anwar Sadat. Vocês têm? Aí ele virou e falou assim, tenho. Vai lá buscar, fulano. Pediu pro outro. Ele falou, pô, mas... Não, vai lá buscar. Aí o cara foi lá buscar. Ele virou pra mim e falou, não, ele tá assim... perturbado porque, na verdade, a editora do livro do Anwar Sadat faliu. E isso já estava lá pra gente separar, pra dar pra algum sebo, fazer algo, dar alguma destinação nesse livro, né? E ontem eu falei pra ele, separa esse porque alguém vem buscar esse livro. Nossa. Separa esse livro porque alguém vem buscar esse livro. O cara virou e falou, você tá de sacanagem? Não, minha intuição tá falando pra deixa aí que alguém vem buscar esse livro. Cara, caramba. Aí o cara volta com o livro. Não, você se conhece, não? Ele achou ainda que eu era amigo do cara, tal. Eu virei e falei, não, eu não conheço ele, né? Eu tô procurando, e a minha intuição falou pra entrar. O cara virou e falou, pô, vocês são bruxos, não sei o quê. O cara falou, não, eu sou espírita. Aí o amigo dele falou, não, eu sei que você é espírita, mas... Ele falou, a minha intuição, tanto que, olha, o cara veio buscar o livro. É assim que as coisas funcionam. Então, pra algumas coisas, pode ser que a grande maioria ache muito estranho o que eu esteja falando. Muita coincidência, mas né? muita gente vai entender muito bem o que eu tô falando. Porque tem muita gente que não fala sobre isso. Sim. Né? Eu tô aqui com você, ou Rodrigo. Tem medo de falar, Rodrigo, eu tô aqui com você, eu nunca me expus dessa maneira. Eu fiz uma live num programa aí do Flávio Vale. Fez um podcast, né? Fiz uma live no Flávio Vale, e essa aqui é a segunda, e nós estamos fazendo ao vivo também. Sim. Então, assim, eu resolvi fazer isso, até porque tem outros desdobramentos, né? Sim. Teve um monte de gente no Facebook pra mim, nossa, Marcos, você ligado com isso? Nossa, eu não sabia. Nunca Nossa, imaginei. Marcos, que estranho você. Não, a gente sabia que às vezes você tinha algumas coisas, mas não isso, né? Antes de voltar na Tunísia, bom, o cara pegou e me deu o livro, eu falei, quanto é? Ele falou... Deu? Ele me deu o livro. Porque ele ia jogar fora? Eu não sei o que os caras iam fazer, porque a editora de Fel já tinha falido. Seu, enfim, né? Ele virou pra mim e falou, pode levar o livro, tó. Era pra ir pra tua mão. Porque não tava lá no catálogo deles de venda, mas não sei explicar o que aconteceu. O cara simplesmente me deu o livro. Ele me deu, ele falou, toma o livro. Você ainda tem? Tenho o livro em casa, enfim. Enfim, e aí o que... Hoje acho que dá pra baixar na internet, alguma coisa, né? Enfim. O livro, a autobiografia dele, cara, é uma coisa assim incrível, porque ele foi o cara que terminou com a Guerra dos 6 Dias. Ele, quando assumiu a presidência do Egito, ele terminou com as prisões políticas.
Ele tem um episódio muito louco. Ele pega o avião dele no Egito, cara, e pousa em Israel sem avisar Golda Meir, sem nada, pra terminar com a Guerra dos 6 Dias. Imagina um cara, sem marcar uma visita oficial, pegar o avião dele, pousar lá em Israel, pra terminar com a guerra. Corajoso, né? Não, cara, bom, enfim. E aí ele faz um discurso, que é isso que eu gostaria que vocês vissem depois. O discurso dele final é incrível. Ele fala de Jesus, fala de Maomé, fala dos profetas, fala pra terminar a guerra, que não pode fazer isso, que os jovens estão morrendo. Enfim, o cara era um cara realmente, assim, iluminadaço, né?